Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos abordar ainda a espiritualidade, mediunidade, experiências paranormais. Se você não é inscrito no canal e gosta de astrologia, não perca a oportunidade. Se inscreve no canal, é grátis. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Pode compartilhar esse vídeo com seus amigos também nas suas redes sociais e pode e deve se tornar membro do canal. Se você gostar de astrologia, porque lá os membros têm vídeos todas as semanas, vídeos exclusivos, e eu iniciei uma série nova para os membros para trabalhar com a ideia de saúde, vitalidade, saúde física e emocional, mental também. E no primeiro vídeo que eu postei essa semana, eu já coloquei ali quais são os principais pontos no mapa natal que você deve observar para fazer aí a sua análise, o seu delineamento sobre a saúde e vitalidade do nativo. E depois nós vamos ter uns vídeos para falar sobre cada um dos planetas iluminados, o que eles representam na anatomia e nos desequilíbrios físicos, emocionais, mentais. Vamos falar sobre casa, sobre aspectos, tudo sobre o tema de saúde. Então, não perca essa oportunidade, vai lá e se torne membro, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz o vídeo na semana passada para indicar alguns traços da sensibilidade, mediunidade, espiritualidade no mapa natal, né? E aí eu citei a casa 9 como principal, principalmente ligando aí a Lua em Mercúrio e Júpiter, né? Com o regente do ascendente também, e falei da casa 4 como uma casa que tem uma relação com o mundo dos mortos. Então, geralmente, quem tem essa capacidade de ver pessoas que já partiram, né? Ou a casa 2, que é a casa do portão de Hades também, que tem relação com as coisas mais feias, né? Mais desafiadoras, também poderia entrar. Só que esse tema é tão complexo que aí, conforme vocês foram fazendo os comentários, foram surgindo é, a ideia, o interesse em fazer mais um vídeo para a gente poder abrir, porque é bem complexo mesmo. Nós temos pessoas que têm uma capacidade sensível de perceber o ambiente, as pessoas, perceber a energia das pessoas, né? Então vamos pensar, se conhece alguém e aquela pessoa é super leve, assim, sente uma leveza na pessoa, ou então conhece alguém e a pessoa é pisada, densa, só de bater o olho a pessoa já capta aquilo. Esse tipo de sensibilidade tem muita relação com os signos úmidos. Então, ter a Lua, ter Mercúrio, regente do ascendente em signos da água ou signos relacionados ao ar, que tem a umidade, geralmente conseguem fazer essa troca mais misturadas em ambiente, elas entram no clima do ambiente e percebem bem. Eu tenho uma irmã que tem lua em Gêmeos, ela é muito sensível aos ambientes, né? Muito mesmo. Eu tenho bastante sensibilidade, mas eu tenho a lua em Áries. Só que eu tenho Vênus, regente do meu ascendente, em Peixes, Mercúrio em Peixes, então eu tenho uma tendência também bem sensível a ambiente, a pessoas. Quando estou em contato com ambientes muito pesados, me sinto incomodada. Uma vez eu fiz um passeio numa ilha em Ubatuba, a Ilha Anchieta, onde foi um presídio lá, um presídio de segurança máxima, onde só os criminosos pesados mesmo eram colocados ali. Em uma determinada época houve uma fuga, e essa fuga resultou na morte de muitas pessoas. Então hoje tem ruínas ali, nesse passeio foi visitar as ruínas. Bem pesado, saí esgotada do lugar. E aí a ilha ainda tem uma outra história anterior ao presídio que envolve imigrantes. Um grupo de imigrantes, não lembro de qual país, veio para o Brasil com a promessa de ter terras, né, de receberem terras e eles poderem implantar e tal. Só que quando chegaram aqui era tudo mentira e aí gerou uma briga danada e eles foram jogados nessa ilha Anchieta. E chegando lá, não falavam português, na ilha não tinha nada, era só terra, né? Era bem ali ainda selvagem, como ainda é hoje. Lá só tem uma base da marinha, né? E tinham nativos, né, naquela região, os indígenas, que sabiam viver de acordo com a terra, sabiam o que eles podiam comer, como eles podiam se alimentar. A dificuldade de comunicação com esses povos, né, fez com que eles se alimentassem de alimentos ali venenosos, mandioca, um tipo de mandioca que extinguiram todos. Então tem um cemitério lá também. Então imagina, a ilha é um lugar bonito, tem um aspecto histórico grande chamado de Ilha Anchieta, porque a Anchieta esteve ali presente nos trabalhos dele,
Só que tem um clima bem pesado. Quando eu fui ali, eu fiquei esgotada, assim, eu saí de lá esgotada, assim, energeticamente, né? E algumas pessoas passam por ali sem ter impacto nenhum, não sentem nada, né? Mas eu achei bem pesado. Então, esse tipo de sensibilidade e percepção tem muito a ver com a umidade, signos da água e signos do ar. Geralmente, quando você tem a Lua, o Mercúrio regente do ascendente em signos assim, você vai ter essa sensibilidade, tá? Agora, gente, existem outras experiências bem além dessas, né? Que são as experiências ligadas, por exemplo, a interesse no mundo religioso, no mundo espiritualista, no interesse místico, esotérico, aprender tarô, aprender astrologia, estudar símbolos, né? O interesse também em algo além, né, desse mundo mais racional, mais prático que a gente tem. Esses assuntos, eles são vinculados à casa 9, né? A gente pode pensar na casa 9 como uma casa de coisas elevadas, né? Então, a necessidade de se ter respostas sobre a vida, de encontrar um algo além, tá ali. Então, por isso que as profecias, né, o tarô, a astrologia, a numerologia, eles vão entrar todos ali, o búzios, cunas e o que for, entra tudo na casa 9, né? E ali a gente tem também os ambientes religiosos. Então, na casa 9, nós vamos ter atividades sacerdotais, por exemplo, quando um nativo tem uma tendência para exercer o sacerdócio em alguma religião, é bem provável que ele tenha uma relação ou com Júpiter na casa 9, ou o próprio regente do ascendente posicionado na casa 9, né? Ou às vezes o Júpiter na casa 1 também. E aqui vai independer das qualidades do signo onde Júpiter estiver, né? Vai ligar bastante com os temas da casa 9 e vai funcionar dessa maneira, né? A habilidade para astrologia e oráculos é relacionada a Mercúrio na astrologia tradicional. Então, geralmente, quando você tem Mercúrio relacionado com a casa 9, posicionado na 9, em aspecto com o regente da casa 9, ou disposto pelo regente da casa 9, ou disposto por algum planeta que esteja na 9, ou ainda disposto por Júpiter. Por exemplo, eu tenho Mercúrio em Peixes, tenho Júpiter em Aquário na casa 9, então eu tenho Mercúrio disposto por Júpiter. Então desenvolve esse interesse, né? Sempre gostei do mundo místico, esotérico, aprendi tarô, trabalho com astrologia, entra tudo na 9. Então a gente pode dizer que a casa 9, de uma maneira geral, ela tem relação com os assuntos da espiritualidade, vou colocar a espiritualidade, né, de maneira geral, nesse âmbito do buscar algo além, da profecia, né, um lado mais, a gente pode dizer, ligado a Deus, né, vamos pensar assim, está mais ligado a Deus. Só que tem outros tipos de experiências sobrenaturais, místicas, né, religiosas, que às vezes geram traumas, né, gente? Esse tipo de experiência é vinculado à casa 12, como por exemplo, às vezes a pessoa passa por uma situação, ela se diz, ela foi abduzida, por exemplo, passou por uma situação que gerou um trauma, né? E aí independe de você acreditar, a gente não faz o julgamento do que o nativo viveu. Se você acredita ou não na abdução, em vida em outros planetas alienígenas, independe. O que é importante é a experiência que o nativo passou. Quando gera trauma, vai entrar na 12 e não na 9, porque a casa 12 é uma casa sombria, das coisas que a gente não consegue explicar, né? Ela é uma casa de coisas ocultas, da prisão, do rapto, do sequestro. Então, esse tipo de experiência dolorosa, que é sobrenatural, não está ligada a 9, ela está ligada a 12. É assustador, por exemplo, né? Entrar na casa 12. Como também a feitiçaria, a magia, quando alguém fala, fizeram um trabalho para o fulano, tem um trabalho feito, é casa 12, tá? Não é a casa 9. E ainda tem um outro tipo de experiência que se pode viver, que é a de quase morte, por exemplo, né? Algumas pessoas passam por situações de quase morrerem e voltam, às vezes ficam em coma, né? Dias, meses, até anos, e voltam à vida. A casa da morte do nativo é a casa 8. Então é bem provável que pessoas que passem por esse tipo de situação tenham atenção ao tema da 8, o regente da 8 ligado ao regente da 1, o regente da 1 posicionado na casa 8, por exemplo, né? Ou disposto pelo regente da casa 8 também. E a casa 4 eu vejo mais como aquele assunto mediúnico
de não ter véu, né, com o outro mundo, ver pessoas que já partiram, ver coisas, né, porque ali na 4 a gente tem esse mundo dos mortos. Então eu senti a necessidade de fazer esse vídeo aqui para a gente complementar, porque esse tema é complexo e tem experiências variadas, né, tem assuntos variados. Então é bem legal a gente distinguir, certo? E, pessoal, o que principalmente a gente precisa observar? A sensibilidade do nativo, a parte cognitiva do nativo, é um tema da Lua e também a gente pode colocar do Mercúrio no sentido do racional. Então, quando a gente vive experiências diferentes e tenta explicar, tal, vai ter mais uma relação com o Mercúrio do que propriamente com a Lua. A Lua é mais aquele lado da sensibilidade mesmo. Agora, temas ligados à espiritualidade, filosofia, busca por resposta, o sacerdócio, vínculo com religiões, é tema de Júpiter. Então, as conexões de Júpiter com casa 1, com o regente do ascendente, com a própria condição da Lua, né? Com a característica de Mercúrio, ou com a casa 9, de alguma maneira, vai movimentar o tema de alguma forma. E são várias possibilidades, não tem receita de bolo, né, na astrologia tradicional, então não dá para falar, toda vez que Júpiter estiver dessa maneira, ele vai desenvolver esse tipo de interesse. São muitas possibilidades, tá? E, gente, às vezes acontece de você ter Lua no signo de fogo, ter Mercúrio no signo de fogo, por exemplo, mas observem, né? E aí algumas pessoas até falaram, acho que o fogo tem relação com o espírito, no tarô é colocada essa ideia. Na astrologia, o fogo ele tem relação com a questão da vitalidade. Então a gente poderia até associar como o espírito que anima o corpo, mas não muito com o fator de intuição, assim, nesse sentido de ter ideias, né, percepção, porque na astrologia o fogo ele é composto de qualidades quente, que tem é o yang, né, que é mais para fora, e da secura, e a secura tem uma característica mais pé no chão, né, mais retidão, então não cria um pouco aquela condição para a abstração. Só que o mapa, ele se conecta de muitas formas. Então, às vezes acontece você ter o regente do ascendente, a Lua e Mercúrio em signos do fogo, mas eles estão dispostos por um planeta que está na água, por um planeta que está na casa 9, por exemplo. Então, a dinâmica vai se formatando de maneira bastante peculiar em cada uma das cartas, né? Eu acho que a ideia legal é pensar regente do ascendente, Lua, Mercúrio, Júpiter, casa 9, para temas ligados ao interesse no mundo místico, religioso. Regente do ascendente, Lua, Mercúrio, com a casa 8, em temas de espiritualidade ligada a experiências de quase morte, coisas assim. Com a casa 12, esses mesmos pontos ligados a assuntos mais traumáticos, da espiritualidade, né? Vivências mais dolorosas, por exemplo. E com a casa 4, no sentido de descortinar o véu do outro mundo, ver tudo, né? Tá? Então vai se formando. Por exemplo, eu, como eu falei, tenho esse lado sensível. Eu já passei por algumas situações quando eu era criança, assim, de ver coisas, pessoas, assim, que não estavam ali, eu não sabia quem era, né? Tipo, do outro mundo. Mas eu tenho a lua em Áries, então não é naturalmente uma expressão sensível. Só que eu tenho ascendente em touro e Vênus está em peixes, e o Mercúrio está em peixes, e o Sol está em peixes, e todos dispostos por Júpiter em Aquário na casa 9. Então, o tema da espiritualidade, religiosidade, misticismo, ele está presente na minha vida desde que eu era criança, não só pela experiência, mas pela família que eu vim, assim, todo mundo sempre gostou do tema. Então, eu comecei me interessar por esses assuntos bem jovem mesmo, né, na época da adolescência, eu comecei a me interessar por astrologia, por tarô, por esses assuntos. Então, não dá para você ir direto para o ponto, né? Do tipo, o ascendente é touro, é fixo, a lua está em fogo, não vai muito nesse campo, mas essas correlações, né? Aspectos, recepções, a disposição desses pontos são importantes, tá? Então, eu queria só esclarecer, acho que dá até mais um vídeo, esse tema é bem complexo mesmo, né? Tem muitos tipos de experiências que as pessoas vivenciam, no que a gente pode pensar assim, de algo além né, da vida comum, coisas que a gente não consegue explicar muito bem, certo? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir,
pode compartilhar, deve compartilhar com seus amigos e deixe os seus comentários aqui embaixo também, tá? Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, então. Até mais.